Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, pela gentileza da sua presença. Eu que agradeço. Doutor Francisco, para a gente começar o nosso bate-papo, quais são as principais demências que atingem o pessoalzinho da melhor idade? Antigamente a gente falava que a pessoa estava ficando caduca ou esclerosada, né? Nós sabemos que existem inúmeras demências, né? Mas as mais comuns são aquelas demências que vêm da parte circulatória, a chamada demência vascular, por deficiência de circulação de sangue no cérebro, não é? Depois, a demência chamada Alzheimer, onde existe já uma deformação de locais específicos do cérebro, o hipocampo, que é a área da memória, da cognição, e a demência mista, onde você tem tanto a parte vascular, circulatória comprometida, como a parte regenerativa ou degenerativa do cérebro também comprometida. Então, nós temos outras demências, frontotemporal, corpus de Levy, tudo isso é muito interessante, a demência associada ou não ao parkinsonismo, não é? Então, hoje, a temática das demências é uma muito atual, porque antigamente, o indivíduo que ficava esclerosado, como se dizia, né, ele simplesmente tinha alguns meios de detectar, e às vezes era muito tarde. Hoje, já com os estudos da tomografia cerebral, a ressonância magnética, os marcadores sanguíneos para a proteína tau, que são as placas que ficam no cérebro, você já pode ter uma perspectiva de fazer uma prevenção antes que a coisa fique realmente num estágio degenerativo muito complexo, não é? Doutor, quais são os principais sinais dessas demências cerebrais? A gente pudesse, inclusive, destacar o Alzheimer, né, que é muito comum entre os brasileiros. Está aumentando, Quais né? são, né, de repente, esses sintomas, até para os familiares ficarem mais atentos, identificar, de repente, naquela pessoa que está próxima, que está em casa, né, um avô, uma mãe, um pai. Tudo começa, Tatiane, como se fosse um distúrbio cognitivo leve, com pequenos esquecimentos, às vezes a pessoa compra coisas que não devia, tem certos lapsos na higiene pessoal e começa a apresentar esquecimentos que vão aumentando progressivamente com o tempo. Então, na realidade, esse processo, que é o distúrbio cognitivo leve, que são aquelas escorregadinhas que a gente dá, né? Esquece uma coisinha aqui, outra lá, vai se acentuando, até que o indivíduo começa a apresentar de forma mais séria um esquecimento, uma perda da memória, um desleixo com a sua própria higiene, não é? O indivíduo que se vestia bem, de repente, começa a se vestir de forma estranha. E outros comportamentos estereotipados, que seria aquele que vai no shopping e, de repente, ele começa a gastar ou não se lembra que foi. Então, essa perda da cognição, que é a consciência dioturna que nós temos nas relações da vida diária, né, é muito importante. Então, não precisa ser o idoso, nós temos Alzheimer após os 40 anos. Existem casos. É sempre bom que você faça uma consulta com o geriatra ou com o neurologista se você tiver esses pequenos esquecimentos. Porque se for no início, você já pode tomar uma série de atitudes, né? Trabalhando a cognição, melhorando a memória, corrigindo a alimentação, observando a circulação cerebral, no caso das demências vasculares, né? E também dando atenção ao desenvolvimento dessa doença tão temida, não é? O Alzheimer ele não tem cura, doutor, mas se diagnosticado cedo, você consegue, então, com essa mudança de rotina, cuidados, a própria alimentação, né? Você comentou, a gente consegue estacionar a doença ou impedir que ela, de repente, aquele grau, né, piore muito rápido. Existem alguns medicamentos, né, como a rivastigmina, etc., que você pode usar os pellets que você põe em contato no corpo, outros medicamentos também, que podem retardar a seriedade do Alzheimer. Mas se falar em cura, ainda não temos, não é? Às vezes você vê na mídia, curou Alzheimer com isso e aquilo, é difícil de acreditar porque o Alzheimer é uma doença complexa, é uma doença que envolve vários fatores, a degeneração do tecido cerebral
e a degeneração daquilo que eu falei que é a cognição. Já se Quer dizer, tem o uma indivíduo- causa estabelecida, doutor? Olha, Ou é você... um conjunto de fatores? O que que a Muito comunidade difícil, médica... é muito difícil falar numa causa. Você tem lá uma certa proteína que se acumula no cérebro, a proteína tal, não é? E essa proteína, ela vai deixando marcas, chamadas as manchas senis, né? Por outro lado, você tem dentro do próprio neurônio uma destruição do neurônio que ele perde aquela característica de saudável, neurônio saudável. Então você tem, tanto fora da célula como dentro da própria célula, dois processos degenerativos graves, não é? E, infelizmente, isso vai ocorrendo progressivamente, são vários estágios, né? Até que no final da enfermidade nós temos pacientes que estão, que não controlam mais os esfíncteres, que não se lembram mais de ninguém, que têm dificuldade na fala, que têm dificuldade em trabalhar, não conseguem, às vezes por deficiência alimentar, deglutir. Então é um quadro muito severo em que o indivíduo vai apresentando uma sarcopenia, quer dizer, vai ficando magrinho, vai perdendo a cognição progressivamente e não reconhece mais ninguém. Nenhum familiar. Nem ninguém. Por isso, quanto mais cedo diagnosticado, com o tratamento adequado, a gente consegue minimizar esses efeitos da doença. Mas a cura hoje, infelizmente, ainda não podemos temos. falar ainda, está se pesquisando. Se você tem logo no início as manchas senis, né, essa proteína tal, algumas enzimas que possam preventivamente dissolver ao nível sanguíneo, se faz na Europa, na Alemanha, na Espanha. Tratamentos magnéticos, né? Mas uma outra coisa eu gostaria de comentar com você, que é muito mais severa, que é muito mais comum e que é muito mais preocupante, é a chamada depressão do idoso. Como a gente pensa muito no Alzheimer, nas doenças degenerativas, nós nos esquecemos que os idosos também ficam deprimidos. E um idoso deprimido pode ter um quadro muito semelhante a uma evolução de uma demência, mas ele tem depressão. Nós temos, por acaso, demências reversíveis, que é, no caso, a falta da vitamina do complexo B. Quando o indivíduo toma o complexo B, ele melhora e reverte essa demência. Mas nós temos também o processo, como eu disse para você, da depressão do idoso. Então, eu alerto os familiares, as pessoas que têm idosos, que observem com muita atenção como esse idoso está se comportando. Qual é a temática que ele usa? De que maneira ele se relaciona, né? O idoso tem que ter o social, a cognição e a alegria de viver. Porque se você der um tratamento de Alzheimer para depressão, não vai funcionar. Agora, se você der um tratamento para a depressão do idoso, vai melhorar, aí diz que não era Alzheimer. Obviamente, as coisas no final vão se somando e o quadro, a geriatria é um estudo muito complexo. A geriatria não é médico de velho. A geriatria é uma especialidade do envelhecimento de múltiplas especialidades. O geriatra tem que saber um pouquinho de tudo. Tanto que hoje, né, doutor, você sabe que eu conheço muitas pessoas que a partir dos seus 35, 40 anos já procuraram um médico geriatra para fazer esse acompanhamento, né? Não deixar para fazer, de repente, lá na frente, com 70, 80 anos de idade. Não. Quanto mais cedo você procurar um geriatra, para prevenir vários problemas que são comuns, né? O nosso corpo ele vai envelhecendo, nossas células, existe um desgaste natural do cérebro, inclusive, e aí um médico especialista ele vai te ajudar, né, a passar por essas etapas de uma maneira mais tranquila, né? Que o corpo, de repente, ele não sinta tanto esses efeitos do tempo, para que você possa envelhecer com qualidade de vida, com saúde e com alegria, né, sem esse estado depressivo. Então, a partir dos 40 anos, seria interessante passar, né, por uma consulta com o geriatra. Mesmo até depois dos 30, né? Você ter uma avaliação, né? E fazer um Pra já rastreamento começar os familiar. cuidados, né? Faz um rastreamento familiar, vê se tem demências na família, se tem depressão na família, como é que estão os idosos na sua família, quais as enfermidades mais decorrentes que se apresentam na hereditariedade, né? Aí você pode fazer uma prevenção de acordo com a necessidade. E outra coisa interessante na geriatria, a geriatria ela implica um conhecimento social que nós chamamos também as relações da gerontologia. Eu também sou gerontólogo, quer dizer, na realidade eu não faço só a parte clínica, trabalho também a parte cognitiva, em casas que eu atendo, casa de idosos, nós temos um aspecto cognitivo, trabalhamos a parte social, trabalhamos a parte emocional, psiconeuroendócrino, imunológica do idoso. Quer dizer, na realidade, a abordagem ela é holística,
ela não é limitada e a gente acha que não é o remédio que se deve sempre buscar, mas as soluções de uma forma global, avaliando gerontologia para o idoso de forma correta e compreensiva, multidisciplinar. Doutor, eu consigo prevenir essas demências? Por exemplo, nós citamos o Alzheimer, que é muito conhecido, né? A própria depressão. Sim. Então, eu consigo, de repente, aos meus 30 anos, 40 anos, já ter alguma mudança de hábito ou já me propor a fazer alguma coisa na busca dessa prevenção dessas demências? Existe O isso? que eu digo O para que você, poderia uma ser coisa feito? interessante é que quando o indivíduo já apresenta um distúrbio psiquiátrico, já no decorrer da sua vida, a esquizofrenia, a depressão, o toque, a neurose compulsiva ou obsessiva, à medida que ele vai envelhecendo, essa doença envelhece junto com ele. Então, às vezes se confunde um quadro psiquiátrico exclusivamente com um quadro neurológico. Aí existe aquele confronto em que o geriatra está no meio, quer dizer, o psiquiatra e o neurologista, né? É possível olhar para os dois lados e ter uma avaliação geriátrica respeitando as duas evoluções. Então, eu diria, né, não puxando a sardinha para o meu lado, porque eu sou geriatra, que é o geriatra, aquele que estuda a geriatria, que está tão apto quanto o psiquiatra e quanto o neurologista para tratar dos problemas advindos do envelhecimento cerebral e do distúrbio cognitivo leve que pode levar às demências. E aí, existe algo que as pessoas podem fazer buscando essa prevenção, doutor? Olha, eu trabalho, além da medicina normal, alopatia, eu trabalho com acupuntura, eu trabalho com a complementação de minerais e vitaminas, trabalho também com conhecimento de como possível você fazer um diagnóstico precoce utilizando métodos tecnológicos mais avançados que a gente conhece em outros países, né? Tanto sanguíneos como os exames preventivos, né? E também observando a parte hormonal, como essa parte hormonal está se desenvolvendo. Nós sabemos que o uso da testosterona, por exemplo, quando bem indicada no idoso, reforça a cognição, melhora a força muscular, melhora a aptidão do envelhecimento para que o indivíduo tenha uma vida mais saudável. Mas tudo isso deve ser rigorosamente confrontado com os exames, buscando um especialista na reposição hormonal saudável quando necessária. Perfeito. Doutor, para a gente finalizar, eu tenho uma dúvida que provavelmente seja de muitas pessoas, Sim. principalmente quem tem casos na família, né, alguém muito próximo. A questão do Alzheimer, geralmente a gente associa por essa falta de reconhecimento Perda da do memória, paciente, sim. a perda da memória, como de repente ele não reconhece um neto, um filho, né? Mas como essas pessoas da família podem ajudar esse paciente? O ideal é a gente ficar, então, relembrando a todo momento, fazendo esse resgate com, não sei, álbuns de Veja fotografia, bem, o que ele ou perde assumir essa doença para o paciente. Como lidar com o paciente de Alzheimer para a gente não comprometer, de repente, né, ainda mais esse paciente, mas que a gente possa ajudar ele a viver melhor com aquela doença que, como o senhor disse, não tem cura. Né? Mas como eu vou lidar com esse paciente? Lidar é da gerontologia e da geriatria, não é? Obviamente, a memória antiga, a memória retrógrada está preservada. A primeira, vamos dizer, impacto que você tem é da memória recente. Onde você foi ontem, o que é que você comeu, que roupa você usou. E depois isso vai se acelerando, né? E atinge bancos de memórias mais anteriores. Mas em alguns pacientes, no início do Alzheimer, aquela memória está preservada. Então, exercícios para memorização. A consulta geriátrica, ou se quiser o psiquiatra ou o neurologista, né, estamos abertos, né? A observação dos hábitos da vida diária daquele idoso. O suporte tanto nutricional, emocional, psicológico e medicamentoso é muito importante. E depois a gente tem aquele carinho especial, porque é um ente da nossa família que está ali, entende? Então, o que eu resumo, né, é se você estiver consciente, vive uma vida consciente, essa vida consciente lhe traz alegria, lhe traz realização, progresso nas suas atividades. Quando você envelhecer, essas propriedades estarão intrínsecas lá dentro de você. Sempre bom cultivá-las. A arte,
como se viu aqui, né? A boa conversa, né? Se liberar um pouco do celular, ver a conversa, o relacionamento humano. Tudo isso é preventivo, é saudável e é curativo. Perfeito. Recebemos hoje aqui no nosso programa, ele que é médico geriatra, doutor Francisco Viana. Nós recebemos, doutor, várias perguntinhas. Eu nem vou me estender aqui repetindo, porque a maioria das respostas nós já demos. Né? As perguntas já estavam aqui, né, na minha pauta de entrevista, mas teve uma que me chamou a atenção e eu queria citar, na verdade, só para a gente oferecer uma atenção especial para Edna Maria Machado Nunes. Ela ligou de Minas Gerais, falou com a nossa equipe de call center, e ela pede uma opinião do médico sobre a microangiopatia degenerativa na substância branca. E ela diz aqui, né? Tati, gostaria de saber se é caso de entrar com medicação. Tem um retorno de uma consulta médica marcada, mas gostaria da opinião do especialista do programa. Na verdade, Edna, eu vou passar claro para o doutor, mas assim, acho que seria muita irresponsabilidade da nossa parte falar se é caso de medicação ou não, porque o doutor ele não tem informações, ele não viu seus exames, ele não avaliou, né? Aqui é a microangiopatia degenerativa na substância branca. Doutor, o que é? O que significa isso na prática? E, de fato, assim, o senhor precisaria de mais informações, né, para ver se é caso de medicação ou não. A gente não poderia falar isso aqui. Explicando de uma forma rápida, você tem no cérebro a substância cinzenta, né? E você tem aquela substância chamada glia, não é? Que é a parte extracelular do cérebro, né? Então, existem várias doenças degenerativas que acometem tanto a substância cinzenta, onde há uma diminuição no próprio degeneração cerebral, e outras que acometem a parte branca do cérebro, a glia, não é? Possivelmente um fator pode ser hereditário, né? Pode ser um fator já da parte circulatória ou um acometimento de múltiplos derrames que a pessoa pode ter tido e leva a um processo vascular. Assim falando, isso é muito mais complexo. A minha orientação é que procure o colega médico, o neurologista, o geriatra, para que isso seja analisado de forma correta e que ele indique a medicação correta. Existem vários medicamentos que podem ser utilizados, né? Inclusive nutrientes, né? A fosfatidilcolina, por exemplo, né? Nós encontramos isso no ovo, a lecitina de soja, né? E que podem ajudar de forma não completa, mas paliativa, que isso melhore. Mas sempre a gente busca o conselho do colega que está próximo para que ele possa acompanhar com maior detalhe, não é? Perfeito, obrigada, viu, doutor, por essa sensibilidade. Edna, desculpa, então, a gente não poder ajudar mais, mas é que para isso a gente precisaria mesmo de mais informações, inclusive ele acompanhar aí os exames, para ele poder te dar algo mais discriminado, digamos assim, mas acho que com certeza já deu aí essa palavrinha que o doutor fez questão de compartilhar, já te abriu um pouquinho o horizonte, mas de fato, então, é importante esse retorno no seu médico para que ele possa acompanhar, ele que está aí pertinho na sua cidade, fazer esse acompanhamento direitinho com você e as recomendações aí que devem ser feitas. Na dúvida, passe por 2 especialistas, né? Ouça a opinião de 2 profissionais, tá? Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela participação, pela presença. Muito obrigado. Espero encontrá-lo numa outra oportunidade. Muito obrigado. Foi um prazer tê-lo conosco. Prazer estar aqui. Vou fazer mais um intervalo rápido. Você de casa não deixe de participar do nosso sorteio. Você pode ligar ou acessar o nosso site e mandar seu endereço completo pelo Fale Conosco. Ligando 0 operadora 19 3871 9620. Tem bolsa recheada de produtos da Coates, nossa parceira, patrocinadora. Fios, linhas, agulhas, lãs. Olha que essa bolsa, amiga, vale a pena, viu? Então liga e participa do sorteio. Quem acessar o site e mandar endereço completo, eu tenho 3 mimos, 3 presentes cedidos pelas convidadas de hoje. Tem revista da Vitória Quintal, tem caixinha da Célia Bonomi e tem uma peça pronta em biscuit cedida aí pela Eleia Conte, que no próximo bloco vai trazer um passo a passo pra gente. Então, fica ligada, mulher.com faz uma pausa, mas volta já.